Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha casa. Essa aqui é a nossa varanda. Eu sei dos desafios que nós temos, nós vamos passar mais um tempo em casa, e casa fala de paz, fala de alegria, de comunhão, e é isso que nós do Colégio Batista queremos produzir, estabelecer no coração de vocês um tempo de comunhão. E é por isso que nós estamos tendo a oportunidade de gravar, de criar, de preparar materiais para esse tempo que estamos em casa. Então não perca a oportunidade, participe, assista, cante, se alegre com a nossa assembleia, porque nós estamos na frequência certa. Muito obrigada, hein? Um grande beijo, um forte abraço. Fala galera, estamos mais uma vez juntos para fazer a Assembleia do Colégio Batista. Saudades de vocês, esperamos vocês aqui. Esse tempo aí vai passar, estaremos novamente aqui na Assembleia para estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus através das músicas, dos cânticos, da palavra. E aguardamos vocês, ok? Então vamos continuar, vamos fazer mais uma música aqui com vocês. Com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, tomou a minha cruz, sangue me salvou, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a sua luz na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, salvou, dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, tomou a minha cruz, sangue
Pode ir. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol meu. Preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e andar na tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Vamos à sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol meu. Preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e andar na tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Vou à sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida.
todos, aqui é André Michelin, diretamente do espaço do Colégio Batista, reservado às altas ideias. Me lembro que na última vez que nós conversamos, eu falei a vocês sobre a gravidade dessa pandemia, e tão letal quanto a pandemia é a questão da infodemia. O que é infodemia? Essa pluralidade de informações que a gente recebe a todo novo dia através dos instrumentos midiáticos. Tem notícias boas, tem fake news, e se a gente não ponderar, se a gente não raciocinar, não tiver o filtro correto, a gente deixa que essas informações entrem no nosso coração e o prejuízo é grande. Por exemplo, em meio a essa pandemia, pelo menos 2 palavras nos saltam aos olhos e aos ouvidos em todo o tempo que a gente assiste os noticiários. Por exemplo, é a palavra normal e normalidade. É bem comum você ouvir as pessoas dizendo assim, daqui a pouco a gente volta ao normal, daqui a pouco as coisas voltarão à normalidade. Mas aí eu gosto de observar e percebo, não, na verdade a gente está vivendo uma situação anormal, ou seja, absolutamente não normal. E aí você me pergunta, André, e o que é normalidade? Bom, normalidade, você sabe, é um estado padrão. Normalidade é aquilo que é considerado correto sob algum ponto de vista. Então, normalidade para uma parcela significativa da humanidade é a trivialidade, é a efemeridade, é a vaidade, é a superficialidade, é a amenidade, e tudo isso longe da essencialidade. Aí isso me faz lembrar de um escritor que eu aprecio muito, que é o C.S. Lewis. Ele escreveu, dentre outros títulos, As Crônicas de Nárnia, e ele disse algo interessante. Ele falou que, por exemplo, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, normalidade para a maior parte das pessoas que estão no planeta é aquilo que é absolutamente inútil. Porque normalidade para essas pessoas é só aquilo que é trivial, é aquilo que é efêmero, é aquilo que é vaidade, é aquilo que é superficial, é aquilo que é ameno, ou seja, tudo longe da essencialidade do ser. Mas, André, e aí, como é que eu faço diante de uma questão dessa? Bom, a pergunta para essa hora mais pertinente, eu creio ser, não normalidade. As pessoas não deveriam perguntar sobre quando voltaremos à normalidade. Na verdade, elas deveriam perguntar assim, quando é que nós vamos experimentar uma nova realidade? Porque foi aquela normalidade que nos colocou nessa situação de anormalidade. Então, se nós não abrirmos mão de tudo isso que nos colocou nessa situação, as coisas de fato não melhorarão. Mas, André, como assim? Por exemplo, observe isso. Se nós pensarmos tão somente em solucionar problemas, a solução de problemas ela apenas restaura a normalidade. Ao passo que aproveitar oportunidades significa explorar novos caminhos. Eu não sei se você já se deu conta. Muita gente falou assim, caramba, cara, será que essa pandemia aí é o fim do mundo? Interessante, não é o fim do mundo, mas essa pandemia acabou com um mundo. Aquele mundo em que só dava valor porque era trivial, para o que era efêmero, para todo tipo de vaidade, para superficialidade, que nos deixava longe da essencialidade, acabou. Quanto mais rápido nós chegarmos a essa compreensão, melhor. É só assim, André, como assim que aquele mundo acabou? Simples. Você já deve ter percebido, se não percebeu, você vai perceber hoje, e quanto mais rápido você perceber isso e compreender, melhor vai ser para você. Que no planeta há 3 perguntas que desde tempos imemoriais ainda não obteve resposta. E nós falhamos tão miseravelmente em oferecer resposta a estas 3 perguntas que uma 4ª pergunta surgiu. Tudo que eu e você iremos estudar ao longo de toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, todo o trabalho que é produzido no planeta é tão somente para responder essas 4 perguntas. Aí eu sei que você está curioso, falando assim, André, como assim? Que 4 perguntas são essas? Na verdade eram 3. Como nós não conseguimos responder, uma 4ª surgiu. Primeira pergunta é, quem eu sou?
Essa pergunta é tão fantástica que dessa pergunta, na primeira, já se originam outras. Quem eu sou? A gente não sabe. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? A galera não sabe. O pessoal tenta estudar sociologia, filosofia, estuda de tudo para ver se encontra a resposta. Inventamos um monte de religiões e até hoje a humanidade como um todo não sabe quem é. Não sabe de onde veio, não sabe para onde volta, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo aqui. E aí você fica perdido no planeta, totalmente perdido. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como faremos para vivermos todos juntos? A gente não sabe. Só como assim que a gente não sabe? A gente não faz a menor ideia de como conviver. A gente não sabe. Por isso é que se a gente quer assim ter um mínimo de segurança, a gente constrói uma grade e fica preso do lado de dentro. Porque nós não mais sabemos, ou melhor, nunca sabemos, nunca aprendemos como a desfrutar da arte da convivência. Você sabe que Deus fez o gênero humano não somente para viver, mas para conviver. E conviver é viver com. Segunda pergunta: como faremos para viver todos juntos? A gente não sabe, a gente não consegue. Terceira pergunta: como faremos para administrar todas as riquezas produzidas no planeta? É muita riqueza que há no planeta, mas até hoje que nós já estamos no dinheiro de plástico, a gente começou no escambo trocando uma coisa pela outra, agora nós já estamos no dinheiro de plástico e nós não aprendemos a administrar todas as riquezas do planeta. Até hoje ainda há pessoas entre nós morrendo de inanição em um planeta que produz comida, gênero alimentício para alimentar tantos outros planetas. Como é que há pessoas morrendo de fome perto de nós? Simples, porque nós somos acumuladores. Nós não sabemos administrar todas as riquezas produzidas no planeta. Mas, André, que problema, hein? É um problemaço. E aí, como nós falhamos em responder essas três perguntas, tem um agravante. Surgiu uma quarta pergunta. Porque como nós escolhemos esse modo normal de viver, a gente começou a destruir o planeta como se existisse outro. E aí a quarta pergunta é exatamente essa: como cuidaremos do planeta? Você já viu falar de ecologia? São duas palavras gregas, eco e logos. Eco significa casa, eco. O planeta é a nossa casa comum. Ora, se o planeta é a nossa casa comum, nós, no mínimo, deveríamos saber como cuidar do planeta. Então, a gente não sabe cuidar do planeta. Tanto é que o planeta está reagindo. O problema do planeta é o gênero humano. Esse é o problema. E aí a gente causou toda essa confusão. Mas, André, terror danado isso aí, hein, cara? E aí? Por isso que quando as pessoas falam assim, vamos voltar à normalidade, como eu gosto de usar a massa encefálica, eu sempre me pergunto, de que normalidade eles estão falando? Se for essa normalidade aí que nos colocou nessa situação, a melhor coisa que nós poderíamos fazer é deixá-la morrer. Porque eu disse há pouco, um mundo acabou. Aquele mundo que não sabe responder essas três perguntas que originou a quarta, se foi. Ou nós aprendemos agora a viver da maneira certa, sabendo quem nós somos, sabendo conviver, sabendo administrar as riquezas do planeta e cuidando bem do planeta, ou então não haverá possibilidade da gente viver com intensidade. Mas, André, o problema está posto aí, o negócio é alto nível. E aí? Quando você vem aqui, você sempre traz as boas ideias? Sim, e hoje não é diferente. Eu tenho uma proposta do Evangelho. Tem um texto escrito por aquele que é considerado o homem mais sábio que já caminhou sobre a terra. O nome dele era Salomão. Uma frase do texto dele, chamado Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha que interessante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito embaixo do céu.
Interessante que na língua grega a gente tem duas palavras para tempo. Tem uma palavra que é cronos e tem uma palavra que é kairos. Aí você fala assim, André, o que isso aí quer dizer? Cronos, daí origina cronômetro. Cronos é o tempo como medida e kairos é tempo como ocasião. Quando a gente entende isso, o texto tem outro sentido. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tempo como ocasião significa, na verdade, uma oportunidade. Há uma ocasião oportuna para todo propósito debaixo do céu. Há um segredo nesse texto que, se a gente ler rápido, você não pega. Observe, há tempo para todo propósito. Onde? Debaixo do céu. Porque no céu não há tempo. No céu é outra realidade. No céu há eternidade. Eternidade não é medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Então, como nós somos seres contingentes, nós estamos dentro do tempo. E dentro do tempo há um tempo certo, há uma ocasião favorável, há uma ocasião oportuna, apropriada para que todas as coisas boas aconteçam. Então, qual é a riqueza do Evangelho? Qual é a proposta que eu tenho para vocês nessa manhã? Procure discernir em Deus qual é o tempo que eu e você estamos vivendo exatamente agora. Que tempo é esse? Eu te digo, é um tempo de aprendizado. Mas fala assim, André, aprendizado de quê? Desde o princípio você tem nos dito isso, que é um tempo de grande aprendizado. Que aprendizado? O aprendizado daquelas lições que têm sido postergadas, que a gente tem empurrado para a barriga, aquelas coisas que a gente já suspeita que a gente precisa aprender, mas você sabe de que natureza nós somos, a gente gosta de dar um migué, a gente gosta de deixar para depois. Aí, se o tempo é de aprendizado, a gente precisa ter coragem. Só, André, coragem de quê? Coragem de falar com Deus assim, Senhor, me ensina de verdade o que eu preciso aprender. Me ensina as lições assim que eu realmente preciso assimilar, que eu tenho sempre procrastinado, tenho sempre deixado para depois. Se você tem coragem de orar assim, eu quero te chamar para a gente se associar e fazer uma oração nesse sentido, para que a gente não perca tempo, mas que, na verdade, a gente aproveite essa grande oportunidade, essa ocasião apropriada da gente aprender o que deve ser aprendido. Então vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Senhor, nós queremos nos apropriar dessa sua proposta nessa hora. Nós reconhecemos e compreendemos que tudo de fato tem o seu tempo. Há uma ocasião oportuna, apropriada para todo propósito, ou seja, para toda finalidade nessa dimensão que nós habitamos. Então, Deus, primeira coisa que nós queremos te pedir, agora que nós abraçamos a tua proposta, nós queremos pedir que o Senhor possa nos ensinar. Para isso, primeiro, nós precisamos que o Senhor nos dê um espírito ensinável, porque nós reconhecemos que ninguém pode aprender o que acha que já sabe. Então, Deus, ensina-nos, dá-nos uma luz, de tal maneira que a gente ganhe compreensão e que com essa compreensão a gente também tenha uma nova consciência para que a gente possa viver de fato um novo tempo e uma nova realidade, trazendo as respostas que a humanidade tanto carece. Nessa hora, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso. Vivam bem, galera. Aproveitem as oportunidades. God bless.